Bom, pessoal, vamos lá, mais um vídeo do nosso quadro A Mentira do Dia. Esse aqui é o perfil de uma bolsonarista chamada Elisa Brom, tá? Ela tem vários seguidores, ó, quase 500 mil de seguidores, tá? E ela sempre compartilha, né, coisas referentes ao Bolsonaro, à direita, etc. Aí hoje ela colocou assim, ó: os bracinhos estão prontos, é para o seu bem, negacionista palhaço, né? Colocou um emojizinho de palhaço aqui. Aí na postagem ela coloca uma matéria aqui do portal R7, que diz assim, ó: agências dos Estados Unidos analisam risco a potencial de AVC, que é derrame, né, acidente vascular cerebral, associado à vacina anti-Covid da Pfizer. Aí ela compartilha também esse Twitter desse Alexandre Padilha, que diz o mesmo: os bracinhos estão prontos? O governo vai vacinar a população contra a Covid-19 com a bivalente da Pfizer. A partir do dia 27 de fevereiro seremos imunizados contra a cepa original e a BA4, BA5. O Ministério da Saúde vai fazer uma campanha linda divulgando datas e idades. Chega de negacionismo. Então o que ela dá a entender? Ela dá a entender que esse cara aqui que está falando que o governo vai fazer uma campanha de vacinação com a Pfizer, a mesma vacina que o Bolsonaro negou lá em 2020, né, que podia ter evitado 400 mil mortes e o Fique em Casa. Ela está dizendo que, de acordo com essa matéria do R7 aqui, essas vacinas podem causar AVC. Aqui, ó, que os Estados Unidos estão analisando o risco de potencial AVC. Agora, será que a matéria diz isso mesmo? Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui falando sobre epígrafe? Às vezes você lê uma manchete ou uma epígrafe, mas não é o que está dizendo o texto. Vamos ler aqui, ó. Eu achei aqui a matéria do R7. Ó. A agência dos Estados Unidos analisa um risco potencial de AVC associado à vacina anti-Covid da Pfizer. Órgãos reguladores investigam estatísticas, mas até o momento não há indícios claros que requeiram um alerta sobre imunizante. O que eles estão dizendo? Que não tem nada que associe a vacina ao AVC. Na verdade, a matéria diz assim, ó, vamos ler um pedacinho. Novos dados de um banco de dados do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mostram uma possível relação de risco de AVC para adultos mais velhos que receberam a vacina contra a Covid-19 atualizada da Pfizer, BioNTech. O sinal, todavia, é mais fraco do que a agência havia sinalizado no início de janeiro. O que eles querem dizer? Que já tinha essa suspeita lá em janeiro, e naquela época a suspeita era mais forte do que hoje. Quer dizer que hoje tem menos evidências de que possa haver uma correlação entre a AVC e a vacina, disseram autoridades de saúde na quinta. Funcionários do FDA, que é a Agência Reguladora de Medicamentos, que é semelhante à Anvisa no Brasil, disseram que não detectaram uma ligação entre as vacinas e os derrames em dois outros bancos de dados de monitoramento de segurança. Os novos dados foram apresentados em uma reunião de especialistas externos que aconselham a FDA sobre a política de vacinas. No início deste mês, as autoridades de saúde dos Estados Unidos disseram ter detectado a possível ligação com derrames isquêmicos em pessoas com mais de 65 anos que receberam nova dose de reforços em seu banco de dados. Então, olha só que detalhe curioso, né? Esses casos que eles viram, algumas pessoas que tiveram derrame, são pessoas que já têm mais de 65 anos. Ou seja, são pessoas que já têm propensão a ter derrame. Não tem nada a ver com a vacina. Eles disseram na época que era muito improvável que representasse um verdadeiro risco clínico. Ou seja, não tinha risco nenhum. Nicola Klein, da empresa de saúde Kaiser Permanente, que mantém os dados de VSD para o CDC, disse que a taxa de derrames observados no banco de dados diminuiu nas últimas semanas. Ok, em vez de aumentar os casos, ó, diminuiu. Mas o sinal ainda era estatisticamente significativo, significando que provavelmente não é por acaso. Então eles acham que por ter tido casos de derrame pode ter uma ligação, mas na verdade os casos caíram. A maioria dos casos confirmados também recebeu uma vacina contra a gripe ao mesmo tempo, o que pode ser um fator, disse ele. Tá bom? Esses mesmos dados aqui que o portal R7 faz essa manchete aqui meia tendenciosa, eles foram analisados pela Europa também, e a Europa chegou a uma conclusão oposta aqui, ó. A agência europeia não encontra relação entre vacinas da Pfizer e AVC. O risco de AVC após uso de vacinas em pessoas mais velhas foi sugerido após uma análise preliminar feita por autoridades de saúde dos Estados Unidos. A Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, informou nesta quinta-feira não ter encontrado ligação entre as vacinas atualizadas da Pfizer e o aumento de risco de AVC em adultos mais velhos. A EMA pode confirmar até o momento que nenhum sinal desse tipo foi identificado na União Europeia. A agência continuará avaliando todos os dados disponíveis para determinar se as informações de segurança emergentes podem apontar um sinal semelhante na União Europeia, afirma em nota a Reuters,
Então vocês veem, não tem relação nenhuma. Mesmo essa matéria aqui do G7, do R7, que essa bolsonarista postou, eles falam que eles estão apenas investigando se tem alguma relação. Mas eles postam de um jeito, ó, como dando a entender que a pessoa que toma vacina é palhaço. Porque eles para dar a entender à pessoa que a vacina causa AVC. Inclusive nos comentários vocês vão ver vários negacionistas aqui, ó. Ok, essa aqui acha que os políticos não estão preocupados com a saúde do povo. Essa aqui achou um absurdo terem pedido a carteira de vacinação dela. Enfim, vocês vão ver comentários negacionistas desse tipo. Ó, esse aqui tá com o cu na mão porque foi obrigado a tomar 2 doses da Pfizer, sendo que até agora não foi apontado nenhum laço de ligação entre a AVC e a vacina, nem na matéria que eles mesmos colocam. E esse aqui, por fim, é só um artigo, tá, que fala que o risco de trombose e AVC pelo coronavírus ele é maior do que por vacina. Então, por exemplo, eu já tinha varizes, né? Vocês sabem, eu tomei uma vacina, que foi a AstraZeneca, minhas varizes viraram trombose. Mas só que se eu tivesse pegado a Covid, eu também teria tido trombose do mesmo jeito. Porque o risco de você pegar a trombose ou ter um AVC pela Covid é maior do que pela vacina. E eu vou até explicar para vocês, porque o Covid, o coronavírus, ele forma coágulos, parecido com a trombose. Por isso que a pessoa morre por sufocamento. Inclusive a causa da morte da trombose também é sufocamento. Porque o seu sangue começa a fazer coágulos, né, trombos internos, aí a pessoa não consegue respirar e tem um sufocamento. Tanto que o médico me disse, né, que a minha trombose tem um risco de causar um sufocamento, que pode levar a óbito. E a Covid é a mesma coisa, uma doença que causa sufocamento. Só que o risco de você pegar uma trombose no sangue pela Covid é maior do que pela vacina. Inclusive, apesar de eu falar que o que causou minha trombose foi a vacina, também tem uma grande hipótese de ter sido o coronavírus. Porque eu nunca passei por nenhum teste de coronavírus, mas nós tivemos uma pandemia. Vai saber se eu não peguei o coronavírus e não foi isso que me causou trombose. Também é uma hipótese, tá bom? Então tá aí, pessoal, mais uma mentirazinha desmascarada, tá? Espalhem a verdade, tá? Porque infelizmente essa aqui eles têm um público muito grande e eles espalham essas mentiras e vão enganando as pessoas, ó. Uma postagem dessa induz as pessoas a não tomar a vacina, sendo que na verdade até agora não foi achado correlação nenhuma entre AVC e vacina. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido, paz a todos.